Olá, nós vamos falar agora sobre diabetes. O diabetes ele pode ser classificado como diabetes insípidos, quando está relacionado diretamente à dificuldade de síntese e secreção de ADH por parte da neurohipófise, né? Ou ainda como diabetes insípidos de origem renal, do tipo 2, né? Por quê? Porque o problema não está na síntese de ADH, o ADH é sintetizado sim, na diabetes insípidos, renal, né? Entretanto, não existe expressão de receptores para ADH em tecido renal, de maneira que o ADH não é capaz de atuar, né? Na diabetes insípidos, o que nós vemos é que na ausência do ADH, ou ainda na ausência da ação do ADH sobre o tecido renal, o indivíduo tende a perder muito líquido através da urina, porque o papel de reabsorção de água, né, do hormônio antidiurético é perdido. Além disso, o ADH também tem papel sobre o músculo liso vascular, lembram? E daí, fazendo com que ele seja identificado como vasopressina. Então, esse efeito tensor, né, de aumento do tônus do músculo liso vascular, também é perdido nesse tipo de diabetes e ele não é tão frequente na população em geral, né? Mas nós tivemos a oportunidade de falar dele dessa diabetes insípidos ainda em aula presencial na disciplina de fisiologia, né? O objetivo da aula agora é falar do outro tipo de diabetes, não insípidos, mas a diabetes que nós chamamos de mellitus. Diabetes mellitus é o nome que deriva do latim, né? Diabetes mellitus. Agora, esse nome, ele já foi aportuguesado, tá? Então, nós podemos nos referir a ele na atualidade, apesar de muita literatura trazer o nome em latim, não está errado, porque a descrição está em latim. Entretanto, na atualidade já existe o termo diabetes mellitus, tá? Então, a diabetes mellitus se refere ao nome já aportuguesado para a diabetes mellitus, né? Quando nós falamos da diabetes mellitus, nós sabemos que existe uma série de fatores associados diretamente à diabetes mellitus, né? Então, entre eles o estresse, entre eles o estilo de vida, dieta, sedentarismo, alimentação, de maneira que a indicação de MEV, que é conhecida hoje da enfermagem, dos médicos, enfim, terapeutas, né? A MEV, MEV, se traduz por mudança do estilo de vida, tá? Para diminuir estresse, né? Para melhorar a alimentação, para combater o sedentarismo com atividade física, né? Então, esses fatores podem colaborar para retardar ou ainda reduzir muito a manifestação de diabetes mellitus numa população, tá? Então, olhem lá. Quando nós falamos de glicemia, né, nós entendemos que a glicemia ela tende a aumentar e esse aumento da glicose plasmática está diretamente relacionado à ingestão de nutrientes, né? E na medida em que a glicose plasmática aumenta, isso deve colaborar para liberação a partir das ilhotas de Langerhans, na verdade das células beta das ilhotas de Langerhans pancreáticas, de um hormônio conhecido como insulina. Qual é o papel da insulina? O papel da insulina está diretamente relacionado com a abundância de energia. Então, o papel da insulina, diante de um aumento da glicose plasmática, é fazer o quê? Permitir armazenamento dessa glicose, tá? O principal ponto de armazenamento dessa glicose plasmática pela insulina é o fígado, tá? Mas ele pode acontecer no tecido muscular também. Pela insulina ou ainda na ausência da insulina, durante a atividade física, o músculo estriado-esquelético ele se torna altamente permeável à glicose, mesmo que eu não tenha insulina, tá? Agora, se a insulina, diante do aumento da glicose plasmática em condições normais de saúde, tem o papel de armazenar essa glicose, nós vemos que
após a dieta, a concentração de glicose plasmática vai tender a reduzir, né? Esse gráfico aqui, ele mostra pra gente a concentração de glicose plasmática em jejum. Ela é sempre inferior a 100 miligramas por decilitro de sangue, tá? Entretanto, após a administração da glicose oral, num teste de tolerância à glicose, onde nós somos convidados a ingerir uma solução xaropada mesmo, uma solução de açucarada, né, e portanto rica em carboidrato, em glicose. Então, o teste de tolerância à glicose permite aumento da concentração de glicose sérica, né? Então, aumentou, só que eu tenho um aumento e esse aumento está diretamente relacionado à síntese, à liberação de insulina pela célula beta pancreática. O que a insulina vai fazer? Ela vai fazer com que a concentração de glicose diminua, porque a glicose que eu ingeri no teste de tolerância passa a ser armazenada na presença da insulina, não é? De maneira que após 2 horas da administração, né, pessoas não diabéticas tendem a apresentar uma concentração de glicose abaixo de 140 miligramas por decilitro de sangue, né? Após a dieta, após uma refeição, isso também é verdadeiro. A concentração de glicose sanguínea, cerca de 2 horas após uma refeição, tende a ser inferior a 140 miligramas por decilitro, tá? Agora, em um indivíduo diabético, o que nós observamos é que a concentração de glicose plasmática em jejum, ela é elevada, então aqui se aproxima de 130, né? Na verdade 126 em dosagens frequentes, né? Já traduz pra gente pré-diabetes, mas o autor está mostrando aqui um ponto médio entre 100 e 125. Então, a glicose plasmática em jejum, ela já é elevada, tá? Eu disse a vocês que o indivíduo não diabético, ela é inferior a 100, dependendo do teste, inferior a 90, né? Aqui, ela já está elevada em relação ao indivíduo normal e após a ingestão de uma solução açucarada, o que nós vemos é um pico de concentração que aqui excedeu os 200 miligramas por decilitro e essa concentração ela tende a se manter e o declínio é feito de uma forma muito lenta, né? Isso acontece por quê? Porque o indivíduo diabético, não tendo insulina, ele não vai conseguir capturar essa glicose para tecido hepático ou para tecido muscular, mas principalmente para tecido hepático, fazendo com que a concentração sanguínea de glicose se mantenha elevada, tá? Aqui é uma projeção da Sociedade Brasileira de Diabetes, esses dados são de 2015, mas o que eles fizeram foi uma evolução do diabetes no mundo com uma projeção entre o ano 2000 e o ano de 2030, né? E na estimativa que eles fizeram, eles calcularam a possibilidade de até 2030 haver um crescimento mundial de aproximadamente 114% de casos, né, de indivíduos diabéticos. Então aqui ele mostra em azul a população diabética no ano 2000, em cinza a população estimada, né, de diabéticos em 2030 e o percentual de aumento, né, de crescimento de casos em cada uma das regiões. Então ele mostra aqui América do Sul, especificamente aponta o Brasil, Estados Unidos, né, e descreve que no ano 2000, 33% dos indivíduos eram diabéticos. A projeção indica que em 2030, 66,8% dos indivíduos dessas populações sejam diabéticos, né? Ele mostra que a África, olha o nível baixo, né, o percentual baixo de diabéticos no ano 2000, o aumento em 2030, mas ainda o que chama atenção é que o aumento descreve um percentual de aumento de 160%, né? Isso é absurdo, né?
No leste europeu, ele mostra um aumento de 180% maior ainda do que nos países africanos, né? Aqui no oeste europeu, ele descreve um aumento de aproximadamente 44%, e nos países asiáticos ele chama atenção para um aumento de 130%, né? O que chama atenção aqui quando nós falamos dos países asiáticos é que no ano 2000, apesar do percentual de aumento ser menor do que no leste europeu, ser menor do que nos países africanos, nós vemos que no ano 2000 o percentual é de 82,7% de casos na população. 90,5% é aquilo estimado para 2030. Por que é que isso chama atenção para os países asiáticos? Na verdade, porque os asiáticos, eles têm como característica apresentarem, muito possivelmente, na verdade isso já é definido, né, uma predisposição genética ao diabetes, tá? Então, nesse estudo aqui, né, nesses dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, também do ano 2000, feitos com descendentes de japoneses que vivem no Brasil, com o propósito de avaliar a prevalência de diabetes mellitus, né, em casos mapeados, né, identificados em 1993, depois no ano 2000, nós vemos que o percentual de casos entre mulheres e homens descendentes de japoneses é bastante elevado. Então, olha lá, entre as mulheres descendentes de japoneses que vivem no Brasil, 20% do total de mulheres era diabética, entre os homens 25%. Já no ano 2000, para as mulheres o percentual de 20% subiu para aproximadamente 32,5%, né? E o percentual de homens subiu para 40%. Vale lembrar aqui a predisposição genética que os japoneses apresentam e os descendentes de japoneses podem manter, né, devido à herança genética, essa predisposição ao desenvolvimento do diabetes. E chama a atenção, gente, o aumento, né, significante tanto para as mulheres quanto para os homens num período de 7 anos, né? Esse aumento pode estar relacionado aos hábitos de vida? Sim, muito possivelmente, tá? Então, existe o fator genético, existe a predisposição genética, entretanto, o sedentarismo, os hábitos alimentares, né, acabam, ou os hábitos de vida associados inclusive ao tabagismo, né, acabam por fortalecer esse fator genético e garantir esse aumento muito expressivo, né, de quase 15% para as mulheres e de 20%, né, de aumento em 7 anos para os homens, tá? Bom, para falar de diabetes mellitus, eu vou considerar com vocês as diferenças básicas entre aquilo que nós chamamos de diabetes mellitus do tipo 1 e aquilo que nós chamamos de diabetes mellitus do tipo 2, tá? Então, DM1 e DM2, né? Na população, o que é mais frequente é a diabetes mellitus do tipo 2. Entretanto, não é pouco frequente a descrição ou o relato, né? De repente chega até vocês um indivíduo que se diz diabético e a partir do histórico dele vocês vão ver o que ele apresenta é um diabetes mellitus do tipo 1, tá? Então, vamos estabelecer aqui diferenças básicas para caracterizar inicialmente a diabetes mellitus do tipo 1. Então, até a atualidade, a possibilidade é que a diabetes mellitus do tipo 1 seja de fato identificada como um processo autoimune, então no qual o organismo cria anticorpos contra o tecido das ilhotas de Langerhans, com comprometimento bastante específico e significante das células beta das ilhotas de Langerhans, que são as células produtoras de insulina, né? Isso deve caracterizar a deficiência de insulina, né? Esse processo autoimune
tende a caracterizar uma insulite, que é um processo inflamatório que a princípio compromete a síntese de insulina e, portanto, a secreção de insulina. Nesses indivíduos, com frequência, são identificados esses autoanticorpos, daí a caracterização da DM1 como uma doença autoimune, né? Ela é frequente em jovens e adolescentes, então a manifestação da DM1 normalmente se faz na fase de crescimento rápido, né? Em que a criança deve esticar mesmo, crescer em altura rapidamente, e esse crescimento rápido ele se faz principalmente na proximidade da adolescência, o que faz com que esse tipo de diabetes seja identificado principalmente nessa população. Os indivíduos normalmente são magros, tá? E isso eu caracterizei aqui para distinguir da DM2, porque eu vou explicar para vocês, a diabetes mellitus do tipo 2, ela tem uma relação bastante forte com a obesidade, tá? Então, nós não vemos a diabetes mellitus do tipo 1 com prevalência em obesos, pelo contrário, o que nós vemos é que esse crescimento rápido que eu falei para vocês, normalmente faz com que o indivíduo cresça muito e emagreça, tá? E aí, quando a diabetes mellitus do tipo 1 se manifesta, eu vou falar um pouquinho dessa manifestação para vocês mais adiante, ela se manifesta em indivíduos magros, tá? Quando ela se inicia com um quadro de cetoacidose. Os indivíduos são magros, a gente vai descrever posteriormente, os indivíduos são magros e eles perdem massa gorda, eles perdem tecido adiposo. E esse tecido adiposo que é degradado para obtenção de energia. Mas nós sabemos que o tecido adiposo degradado no tecido hepático para utilização como fonte de energia, ele tem como característica da origem acetil-CoA, que pode ser usado como fonte de energia, entretanto, dá origem também a ácido acetoácido, que identifica para a gente a presença de corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos têm como característica serem liberados para a circulação sanguínea, caracterizando uma diminuição significante do pH dos líquidos corpóreos, que é o que nós definimos como cetoacidose, tá? A cetoacidose, ela é bem característica no início da DM tipo 1, tá? E é interessante que a DM tipo 1, ela tem um início abrupto, mas é um início abrupto de acordo com os achados clínicos, tá? Ou de acordo com as queixas que o paciente, né, o cliente pode manifestar. Na verdade, quando a DM do tipo 1 se manifesta clinicamente, significa que ela já estava se instalando há meses ou anos antes, tá? Lembrem que é um processo autoimune, tá? Então, ele não necessariamente se instala e vai caracterizar manifestações clínicas de hoje para amanhã, tá? Mas, quando se instala do ponto de vista clínico, essa manifestação é sempre abrupta e normalmente acompanhada de cetoacidose. O indivíduo, né, o jovem ou adolescente, ele está muito bem, obrigada, hoje, e amanhã ele amanhece passando mal, né? E é o que chama atenção, leva para o hospital e os exames clínicos e os achados, né, de manifestação do paciente permitem diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 1, tá? Então, tem um desenvolvimento assim insidioso, né? Bastante lento, e a manifestação clínica permite identificação de um início de manifestação abrupto, normalmente acompanhado de cetoacidose, tá? Quando nós falamos da diabetes mellitus do tipo 2,
Apesar dos aspectos clínicos serem basicamente os mesmos, tá? Nós vamos ver também aqui a origem da diabetes mellitus do tipo 2 é diferente, tá? Aqui na diabetes mellitus do tipo 1, né? O que acontece? O crescimento exacerbado do indivíduo durante a adolescência pode fazer com que muito GH, hormônio do crescimento, seja liberado. Inclusive, eu gravei um áudio para vocês falando disso, né, lá na fisiologia. E essa liberação acentuada de GH faz com que o indivíduo cresça, né, de maneira exacerbada, sim, tenha um crescimento rápido. Entretanto, esse crescimento está associado à necessidade de muita glicose, né? Então, o que nós vamos ver é que o armazenamento de glicose ou a utilização de glicose por esses indivíduos passa a ser bastante aumentada, tá? Na diabetes mellitus do tipo 2, o que nós vemos? Ela está associada diretamente, ou 90% dos casos de diabetes mellitus do tipo 2, está associada a uma condição que nós denominamos como síndrome metabólica. A síndrome metabólica, via de regra, induz o diabetes mellitus do tipo 2, tá? O que acontece com esses indivíduos com síndrome metabólica? Eles tendem a apresentar resistência à insulina e deficiência na ação da insulina nos diferentes tecidos, né? Normalmente, essa resistência à insulina e esses casos, né, de síndrome metabólica, que normalmente aparecem associados, na verdade, a resistência à insulina é um dos achados da síndrome metabólica, né? Essas condições normalmente estão associadas à obesidade, né? E nós sabemos que a DM do tipo 2, ela prevalece em cerca de 85% dos indivíduos obesos. Os indivíduos obesos tendem a evoluir para o diabetes mellitus do tipo 2. Por quê? Por conta dessa tal síndrome metabólica e por conta dessa resistência à insulina que eles tendem a desenvolver. Então, vou explicar isso agora para vocês, tá? A questão da obesidade relacionada à síndrome metabólica e a resistência à insulina, a dificuldade de ação da insulina, tá? Então, olhem lá. Nesse slide, eu considerei o seguinte, que o tecido adiposo aqui, de acordo com o autor, foi definido como um tecido adiposo magro, né? O que é esse tecido adiposo magro? É um tecido adiposo que não tem que se ocupar com grande deposição de gordura, né? Então, ele até existe no organismo, eu não estou dizendo que ele é ausente, ele existe, mas não existe nele um acúmulo exacerbado de gordura, né? Então, o que a gente vê nesse tecido adiposo magro? Esse tecido adiposo magro, ele tem como característica apresentar uma população de macrófagos, né? Que nós identificamos como macrófagos do tipo 2. Então, são células teciduais, né? Relacionadas à remoção de partículas estranhas, né? Em um tecido. E nós classificamos aqui como macrófagos do tipo 2. Agora, o indivíduo obeso, né? Então, lá na obesidade, e é importante valorizar isso, nós vamos observar que o obeso, via de regra, tem um comportamento associado ao excesso alimentar, né? Então, esse excesso alimentar vai permitir o quê? Um aumento da oferta de glicose, né? Aquilo que pode ser armazenado lá no fígado sob a forma de glicogênio vai ser armazenado. Entretanto, aquilo que sobra vai ser deslocado diretamente para tecido adiposo e essa glicose aqui no tecido adiposo vai ser convertida a gordura para que possa ser armazenada. Além disso, através da dieta, o indivíduo pode obter inclusive a própria gordura que vai tender a ser armazenada em tecido adiposo também
sob a forma de triglicerídeos, né, armazenados. E aí, essas células adipocitárias, né, os adipócitos, eles vão tender a aumentar de tamanho. Esse aumento exacerbado das células adipocitárias, né, esse aumento exacerbado dos adipócitos, faz com que o tecido passe a apresentar uma manifestação dada por infiltração mesmo do tecido, né, por macrófagos do tipo 1. Mudou o tipo de macrófago, né? E essa infiltração ocorre principalmente porque o aumento exacerbado de cada uma das células adipocitárias, né, de cada uma o aumento exacerbado de cada um dos adipócitos vai caracterizar, a partir de cada uma das células e, portanto, a partir de todo o tecido adiposo, né, um processo inflamatório. Por isso a modificação dos macrófagos do tipo 2 para o infiltrado de macrófagos do tipo 1. Agora, esse processo inflamatório aqui, com modificação dos macrófagos presentes no tecido, tem como característica garantir a alteração na liberação de substâncias, que são definidas como substâncias de liberação tecidual, né? Estão presentes em qualquer tecido, entretanto, liberadas a partir do tecido adiposo, são chamadas de adipocinas, né? Então, entre essas adipocinas, nós temos algumas, né? E a liberação alterada dessas adipocinas sempre vai ser identificada, por exemplo, por diminuição da liberação de adiponectina. Adiponectina é uma proteína que tem como característica, de alguma forma, manter a adesividade entre os adipócitos. Se eles mantêm adesividade, existe entre eles uma inibição por contato, né? Quando diminui a adiponectina, entre outros efeitos, o que a gente vê é que a inibição por contato foi perdida. Então, esse adipócito ele pode aumentar e aumentar e aumentar, e mesmo os adipócitos vizinhos a ele podem aumentar bastante, que isso não vai interferir no tamanho do adipócito, ele pode continuar depositando gordura. E lá na citologia a gente aprende que os adipócitos, eles não se multiplicam, né? Pelo contrário, eles aumentam em tamanho, né? Então, diante de um processo inflamatório, eu tenho diminuição da adiponectina, que deve colaborar para aumentar esse processo inflamatório em tecido adiposo, né? Ainda aumenta a leptina, aumenta a resistina, que são substâncias identificadas hoje como hormônios produzidos em tecido adiposo, né? E esse aumento da leptina e aumento da resistina, eles estão associados a diminuição da ingestão de... Não diminuição da ingestão de alimento, não, mas diminuição do interesse, né, pelo alimento, da busca, o ímpeto em buscar alimento, né? Eles aumentam também ácidos graxos livres, aumentam substâncias diretamente relacionadas à inflamação, que são o TNF-alfa, fator de necrose tumoral do tipo alfa, né, ou fator de necrose de transformação do tipo alfa, as interleucinas 6, diretamente associadas à inflamação, com diminuição da interleucina 10. Essa relação entre diminuição de interleucina 10 e aumento da interleucina 6 descreve para a gente sempre um processo inflamatório muito bem caracterizado. Um aumento de uma proteína, que é a RBP, Retinol Binding Protein do tipo 4, é a proteína de ligação de retinol do tipo 4, né? Ela também está associada a um processo inflamatório e a expressão dessa proteína está muito aumentada. Então, o que a gente vê aqui? Fatores associados ao processo inflamatório no tecido adiposo estão desregulados. Essa desregulação aqui, ou na verdade, fatores liberados pelo tecido adiposo estão desregulados diante da inflamação, né? E aí, essa alteração toda na liberação das adipocinas vai garantir interferência sobre o tecido hepático, sobre o tecido muscular e sobre o sistema nervoso central,
tá? Então, por diminuição por aumento da leptina e aumento da resistina, principalmente, o que é que o sistema nervoso central vai interpretar? Vai interpretar, gente, que ocorreu uma diminuição do gasto energético por todos os tecidos. Por quê? Porque por aumento da leptina, eu entendo que o ímpeto, né, de se alimentar está diminuído. Então, o que o sistema nervoso central interpreta? Interpreta que ocorreu uma diminuição do gasto energético. Se ocorreu diminuição do gasto energético, vamos aumentar a ingestão alimentar para criar reserva. Então, o sistema nervoso central aqui, apesar da leptina, faz com que o indivíduo busque alimento para fazer reserva. Entretanto, quando ele busca alimento para fazer reserva e o tecido adiposo já está bastante aumentado, inflamado, ele está fazendo aqui um feedback positivo, né? Fazendo com que o tecido adiposo continue aumentando, né? Além disso, através da dieta, vai ter um aumento da produção de glicose que deve ser armazenada lá no fígado sob a forma de glicogênio. Entretanto, como que a gente vê o fígado, né? O fígado, gente, nessas condições e sofrendo a ação dessas substâncias inflamatórias aqui, ele vai tender a aumentar aquilo que nós chamamos de glicogenólise. Então, ele vai tender a degradar o glicogênio que foi armazenado, tá? Se a ingestão de alimento disponibiliza muita glicose, o que o fígado vai tender a fazer é armazenar, só que na medida em que armazena sob a forma de glicogênio, logo faz a degradação desse glicogênio, liberando glicose para a circulação sanguínea. Ao mesmo tempo, esse fígado vai aumentar a gliconeogênese. O que é isso? A obtenção de glicose a partir de aminoácidos para a síntese de glicogênio. Só que se faz glicogenólise, isso vai colaborar para aumentar a glicose sanguínea, não vai? Então, o que a gente observa? A gente observa que se o fígado de fato não está conseguindo manter essa glicose armazenada, porque ela está sendo liberada para a circulação sanguínea, o que nós vamos ver é uma condição de hiperglicemia. E isso acontece por quê? Porque o fígado sofre a ação dessas substâncias inflamatórias lá do tecido adiposo. Se o fígado observa que ele não consegue armazenar a glicose, isso faz com que a glicose se mantenha livre na circulação sanguínea, caracterizando o que nós chamamos de hiperglicemia, né? O organismo vai subentender, gente, que deve existir, diante da hiperglicemia, um aumento da secreção de insulina. E o pâncreas vai fazer o quê? Liberar insulina, né? A insulina vai atuar sobre todos os tecidos, mas principalmente sobre o fígado, com o propósito de fazer com que essa glicose da dieta seja armazenada. Essa glicose obtida a partir da glicogenólise seja armazenada. Entretanto, os fatores associados à inflamação do tecido adiposo vão fazer com que ocorra a gliconeogênese seguida de glicogenólise sempre, aumentando a glicemia. Então, o que a gente vê? A insulina, ela passa a não ter um papel efetivo sobre o tecido hepático. E isso define para a gente dois fatores. Primeiro, se a glicose não pode ser armazenada aqui no fígado, porque a insulina não está dando conta de fazer com que ela seja armazenada, e ela não consegue ser utilizada pelos demais tecidos na presença da insulina, o que a gente vai fazer é deslocar gordura do tecido adiposo, né, para ser metabolizada lá no fígado e fazer com que essa gordura processada no fígado possa agora ser utilizada sob a forma de energia, né, sob a forma de a oxidação da gordura lá no tecido hepático, permite que essa gordura possa ser utilizada sob a forma de acetil-CoA com liberação de corpos cetônicos, né? Só que na medida em que a gordura sobrecarrega o tecido hepático, a gente vai ter esteatose, a gente já falou disso, né? Então vai ter um acúmulo ectópico de lipídios lá no fígado.
Agora, o que nós vemos é que a resistência à insulina vai ser observada. A insulina vai ser liberada sim, entretanto, o fígado não é capaz de descrever o efeito que nós esperamos para a insulina em tecido hepático e o indivíduo continua hiperglicêmico. Então, nós descrevemos que ocorreu hiperglicemia junto de aumento de insulina plasmática, tá? E essa hiperglicemia junto do aumento da insulina plasmática foi identificada porque o indivíduo apresenta uma resistência à insulina, uma resistência à ação da insulina, por quê? Por conta dos fatores inflamatórios liberados pelo tecido adiposo, tá? Esse aumento da insulina plasmática, né, associado à hiperglicemia, que caracteriza resistência à insulina, é o que nós chamamos de síndrome metabólica. Eu falei aqui nesse slide que cerca de 90% dos casos de diabetes mellitus está associada à manifestação de resistência à insulina, né? 85% dos casos está associado à obesidade, 90% dos casos à síndrome metabólica. Então, esses fatores todos, né, resistência insulínica e obesidade, estão associados diretamente à síndrome metabólica, né? E não acabou. A gente sabe que esses fatores inflamatórios de tecido adiposo, eles podem também atuar sobre o tecido muscular, diminuindo a captação de glicose. A gente sabe, por exemplo, que o tecido muscular, durante o exercício físico, ele pode captar glicose menos, né? Mas da mesma forma que o fígado capta, né? O músculo pode captar glicose na presença de insulina, entretanto, durante o exercício físico, ele pode captar sim glicose. As células do músculo são muito mais permeáveis à glicose durante o exercício físico. E o que a gente vê? Esses fatores inflamatórios do tecido adiposo acabam por colaborar para uma resposta variada do músculo à captação de glicose durante o exercício, e nós vemos que essa captação está diminuída. Se eu diminuo a captação de glicose pelo músculo, eu estou colaborando para a hiperglicemia também, né? Se os fatores inflamatórios impedem um papel efetivo da insulina sobre os receptores musculares, né? Impedindo aqui o armazenamento de glicose, além de hiperglicemia, eu vou ter resistência à insulina. A insulina vai estar elevada porque teve a hiperglicemia, entretanto, ela não consegue deslocar a glicose aqui para dentro do tecido, né? Quando eu falei para vocês de esteatose, eu falei que, de longe, né, o órgão mais associado à metabolização e sobrecarga, né, lipídica durante os processos metabólicos é o fígado, mas eu disse para vocês também que coração, rins, músculo podem descrever esteatose, né? Nesse caso de obesidade, né, de síndrome metabólica, nós vemos que muito do tecido, muito da gordura, né, utilizada pode tender a se acumular no tecido muscular devido a uma diminuição da oxidação de ácidos graxos lá no tecido hepático. Então, acaba sobrando literalmente para o músculo. Isso pode fazer com que nós observemos esteatose, né, por acúmulo ectópico de lipídios em tecido muscular, tá? Então, essa descrição toda descreve a resistência insulínica sistêmica, né, e caracteriza para a gente o que nós chamamos de síndrome metabólica, lembrem, intimamente associada à obesidade, né? Para terminar aqui a descrição de diabetes mellitus do tipo 2, nós sabemos que ela se manifesta principalmente em indivíduos de meia idade, né? Tende a caracterizar uma síndrome que nós chamamos de síndrome hiperosmolar. Por quê? Porque a glicose, gente, ela tem caráter osmótico, né? E a gente falou isso na aula de biofísica, né? No ano passado. No ano passado, e ela tem caráter osmótico, né? Então, o que vai acontecer? Na medida em que o indivíduo mantém hiperglicemia, né,
isso vai tender a aumentar o volume de água plasmático, né? Só que esse volume de água plasmático é perdido muito rapidamente porque a glicose ela é perdida pelo processo de filtração glomerular para os túbulos renais, e essa glicose que cai no túbulo renal em um paciente hiperglicêmico, né, faz com que ocorra saturação dos cotransportadores sódio-glicose lá no túbulo proximal. Então, a concentração de glicose disponível vence a habilidade do transportador em reabsorver glicose do túbulo de volta para a circulação. De maneira que a concentração de glicose em túbulo proximal e em toda a extensão dos túbulos do néfron, né, tubular do néfron, vai ser elevada. A questão é que se essa glicose está elevada, essa glicose elevada aprisiona muita água em segmento tubular, devido a esse caráter osmótico que ela apresenta. E daí, muita água que poderia ser reabsorvida, né, devolvida para a circulação sanguínea após o processo de filtração glomerular, vai ser perdida para a urina. Tanto que esses indivíduos com diabetes mellito do tipo 2, isso também acontece no diabetes mellitus do tipo 1, eu vou falar para vocês, esses indivíduos eles tendem à desidratação, eles urinam demais, sempre tem muita sede, né? Por quê? Por conta dessa tal da síndrome hiperosmolar. Tem muita glicose, né? Que acaba deslocando muita água para a circulação sanguínea, descreve muita sede, a volemia vai tender a aumentar, entretanto, essa hiperglicemia acaba caracterizando muita concentração de glicose perdida por filtração glomerular, e essa glicose fica aprisionada no túbulo renal e aprisiona junto dela muita água, tá? Vai ocorrer o que nós chamamos de glicosúria, né? Aumento do volume urinário e uma tendência à desidratação que faz com que o indivíduo busque sempre muita água, tá? O início que nós descrevemos, quando nós falamos aqui do início da diabetes mellitus do tipo 2, nós vemos que ela tem um início geralmente lento, tá? Insidioso mesmo. Ela vem se instalando, né? E aos poucos o indivíduo vai manifestando características que podem sugerir, né, o diabetes mellitus do tipo 2. É diferente do 1, porque apesar dela se instalar de forma lenta, né, a manifestação dos sintomas se dá sempre de forma abrupta. Eu disse para vocês que o indivíduo pode dormir hoje e amanhã, né, acordar, ou melhor, não acordar porque entrou em coma diabético, devido à cetoacidose, tá bom? Na DM2, o indivíduo vai manifestar sinais de complicação orgânica, tá bom? Devido ao tempo aqui, eu vou parar o vídeo nesse slide e dou continuidade num segundo áudio.